O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada Quatro Dimensões da Liberdade, discutindo as relações entre religião e política, liberdade e fanatismo, Estado e Igreja. O nosso convidado de hoje é o teólogo, escritor, pós-graduado em Ciências Políticas, Zé Barbosa. Então, Eilo, seja muito bem-vindo, Zé. É um prazer recebê-lo pela primeira vez, espero que de muitas outras oportunidades. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Marco. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir nos vários horários. É um prazer estar aqui e poder conversar contigo sobre esse tema tão relevante, né, nos dias de hoje. Então, vamos lá, vamos conversar, que isso é bom demais. Zé, na semana passada, no primeiro programa da série, o tema foi liberdade de expressão. O convidado foi o professor emérito da Universidade de Brasília, Vinícius Lima, e o tema foi liberdade de expressão. E eu gostaria de recuperar um pouco, né, aquela discussão travada na semana passada e estabelecer um nexo com essa nossa discussão de hoje, né? Quer dizer, eu penso a liberdade, não apenas eu, mas muitos daqueles que se situam no campo democrático, antifascista, né? Pensamos a liberdade de expressão como tendo limites, né? E os limites da liberdade de expressão estão previstos em lei, né? São os crimes que podem ser cometidos pelo uso da livre expressão, né? Então, existe a limitação, por exemplo, de não defender a causa nazista, né? Existe o limite da prática da injúria, calúnia, difamação, né? Existe o limite da prática da homofobia, do racismo e assim por diante. Zé, eu gostaria de te perguntar, então, quais são os limites da liberdade religiosa? São os mesmos da liberdade de expressão? Existem outros limites? Mas, afinal de contas, o que é liberdade religiosa? Por favor, Zé, fique à vontade. Que pergunta, logo de começo, assim. Desculpa. É bom a gente pensar isso, e acho que, assim, Marco, a liberdade religiosa é uma parte também desse princípio legal. Ou seja, há princípios legais da liberdade religiosa. A minha liberdade não pode, por exemplo, ofender a liberdade do outro de ser e de pensar. E é claro que isso também vai para dentro da lei. Ou seja, por exemplo, eu como pastor, eu posso pensar o que eu quiser. Não é o meu caso, por exemplo, pensar, por exemplo, que a homofobia, que a homossexualidade é pecado, né? Eu posso pensar que isso é pecado, né? Como eu falei, não é o meu caso, eu sigo uma outra teologia. Agora, se o meu discurso é homofóbico, aí eu vou contra a lei. Porque a homofobia é crime. A mesma coisa da liberdade de expressão. Se eu tenho um discurso que legitima a violência contra, por exemplo, as religiões de matriz africana, por mais que um pastor, um líder religioso possa discordar e divergir, aquilo ali tem um critério. Então, eu vejo que a liberdade religiosa ela tem pelo menos dois limites. Um é o limite legal, né? O limite da violência, o limite da intolerância, o limite daquilo que é crime, né? Por exemplo, a gente teve um pastor em Belo Horizonte, certa vez, falando: nós vamos descer e vamos fechar esses terreiros na marra mesmo. Esses pais de santo vão entrar na porrada. Coisa desse tipo. Ou seja, ele está, a partir de uma suposta liberdade religiosa, incitando violência. Então, o que ele está fazendo não é liberdade religiosa. Ele pode ter a liberdade religiosa dele pensar que aquilo é pecado. Ponto. Mas daí ao limite onde eu transformo essa minha crença numa ação de violência contra o outro. E isso está previsto em lei.
Agora, há um outro pressuposto que eu acho mais interessante também, é porque, como a gente está falando da religião, o princípio básico de toda religião, pelo menos da maioria das religiões, é aquilo que a gente costuma chamar de a regra de ouro das religiões, é o amor ao próximo. Então, eu também tenho o meu limite do amor ao próximo. Espera aí, isso que eu estou fazendo é amor ao próximo? Eu pregar violência, eu pregar, por exemplo, que o pai, a mãe tem que expulsar o filho homossexual de casa, eu pregar que eu tenho que ir no terreiro destruir tudo que está lá. Onde é que está o amor disso tudo? Então, além de ter o aspecto legal, eu tenho o próprio aspecto religioso, o próprio aspecto da própria pregação. Então, eu acho que alguém que, em nome da liberdade religiosa, oprime o outro, não entendeu nem a sua própria religião, não entendeu nem o seu próprio viés religioso. Ele deturpou isso aí. Então, a gente vive hoje, né, uma geração muito interessante, que é a geração dos evangélicos sem evangelho. Né? Porque o pessoal é o evangélico sem evangelho. É o evangélico que quer destruir o outro. Ou seja, onde é que está isso no evangelho? Não existe. Então, perdeu-se a própria razão de ser. Então, essa liberdade, eu vejo essa liberdade religiosa a partir desses dois viéses. O viés legal, mas também esse viés religioso. Até que ponto isso que eu estou chamando de liberdade religiosa tira a liberdade do outro? Né? Aquela velha máxima de que a minha liberdade vai até onde vem a liberdade do outro, né? A minha liberdade faz mal ao outro, então eu acho que isso é perverso. Zé, por conta, eu acho que o meu celular sabia que eu ia te entrevistar hoje, e por conta disso, os algoritmos me direcionaram. Esse programa está sendo gravado no dia 11, uma terça-feira. E os algoritmos do meu celular me direcionaram para o teu programa de ontem, de segunda-feira, dia 10, que isso. Eu só pude pegar na hora que você estava se despedindo, mas sei que você abordou uma questão e eu te pediria agora para socializar isso. Né? Sim. Um pastor que teria dito que as festas juninas seriam, por favor, me corrija se eu estiver exagerando aqui, seriam festas do demônio, diabólicas, etc. Exatamente. Isso seria um exemplo do mau uso da liberdade, do discurso, da expressão e da religião para atacar um elemento fundamental da cultura, particularmente da cultura do povo nordestino? Sim, sim. E aqui a gente está aqui. Eu na Paraíba, você em Pernambuco, a velha guerra entre Caruaru e Campina Grande, qual é o maior São João do mundo. A gente não vai entrar nessa guerra agora, a guerra é outra. Né? A questão é que esse camarada, que é de uma igreja batista, a Igreja Batista da Lagoinha, né, conhecida lá de Minas, e esse pastor, ele fez um vídeo assim horroroso, e assim, é um vídeo horroroso em todos os aspectos. Fere essa coisa da liberdade religiosa, porque incita a violência. A partir do momento, Marco, que eu demonizo uma outra religião, eu transformo essa religião, e aqui eu tenho uma linha de pensamento que é o seguinte, raciocina comigo, se o meu Deus, que eu digo que é todo amor, que é todo misericórdia, vai mandar para o inferno uma pessoa só porque ela vai numa festa junina, porque ela é católica, porque ela, segundo ele, adora um ídolo, então essa pessoa vai para o inferno. Olha a violência que o meu Deus vai cometer com essa pessoa. No final, a pessoa vai passar a eternidade numa câmara de tortura, queimando a vida toda por causa disso. Por que eu não posso usar de violência contra ela? Você está entendendo? Ou seja, se meu Deus vai torrar
no inferno um homossexual por ser homossexual, por que eu não vou bater nele aqui? Então, assim, a violência religiosa ela gera violência física, ela gera a violência que a gente vê por aí do pessoal invadindo o terreiro. Então, assim, para esse pessoal começar a invadir os arraiais, essas festas, e começar a quebrar tudo, não custa. Porque se isso é coisa do demônio, como ele diz, né? Se ele fala das comidas das festas. Né? Imagina só, você está aqui comendo seu munguzá, você está aqui comendo seu cuscuz, fazendo a sua festa ali comigo, e chega alguém. A cultura do milho, a cultura da colheita do milho. É uma festa tão bonita. E aí o que eu digo que ele comete um monte de erros. Né? Primeiro que ele fala que o protestante não faz isso. E aí ele já erra porque ele tem que entender que há protestantismos, no plural. Ou seja, há vertentes protestantes que comemoram. Então ele não é o único, ele não pode falar em nome do protestantismo. Segundo, ele não entende a cultura. O que é o São João para o nordestino? Ele não entende que é a época da chuva, a época da colheita, a época da bonança, que eu acho que é mais legítimo do que tem muita gente agora querendo comemorar no Brasil o Dia de Ação de Graças, né, lá dos Estados Unidos. Né? Essa coisa. Que é o São João. É o nosso São João. É a festa da colheita, é a festa da vida. Rapaz, isso é lindo. E é lindo. E ainda relembra um personagem bíblico. João Batista, primo de Jesus. Olha só, tem tudo para a gente festejar nisso. Então, quando ele fala isso, ele desconhece a história, ele desconhece a teologia, ele desconhece a eclesiologia. O que sobra ali é preconceito, o que sobra ali é ódio. E incita a violência. Por isso que isso sim, ele ultrapassa esse limite. Porque a partir do momento que ele começa a demonizar, e ele é bem assim, mas a minha tia me quer... Dane-se a sua tia, você quer ir para o inferno por causa da sua tia? Então, assim, olha que coisa pesada. Não, Zé, houve um tempo, acho que ainda é esse tempo, né, sejamos um pouco otimistas, em que aqueles que não gostam de festa, seja do São João, seja no Carnaval, tem a opção dos retiros, né? Exato, não vai. Retiros espirituais, né? Quer dizer, ao invés de empregar um discurso da violência e defender o discurso da introspecção, né? curtir a sua vibe, né? Curtir uma outra... Não quer ir no São João, meu amigo? Não vai. Né? Tem algumas igrejas que fazem um negócio que eu acho horroroso. Horroroso, mas é menos pior. Eles fazem as festas, eles fazem um simulacro de festa junina, só que sem os elementos da cultura mesmo, né? Então, não tem o Viva São João, não tem uma bebida alcoólica, não tem o quentão, não tem uma cachaçinha, não tem nada. Mas é a mesma coisa. Né? Mas pelo menos não prega a violência. Assim, não quer ir para lá? Vem para cá, a gente faz a nossa aqui e faz do nosso jeito. Ainda é menos violento. Agora, o que ele fez nesse vídeo foi uma violência. Então, ele foi além do limite, pelo menos a meu ver, dessa liberdade religiosa. Ele fez um vídeo que incita a violência contra os irmãos católicos. Eu acho isso muito perigoso. E me lembra, para a gente não ficar também com aquela ideia de que os fanáticos hoje se limitam ao campo das igrejas neopentecostais, né? Não. A censura feita no Carnaval, me lembrei agora, né? Do famoso Carnaval do Joãozinho 30, na Beija-Flor, quando tiveram que cobrir o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, né? Porque estaria ferindo, né, o sagrado, né? E o sagrado mistura com a... Aliás, aquilo ali é icônico, né? Aquele desfile da Beija-Flor, né? Onde saiu... E aí fizeram uma coisa... E gerou uma coisa mais bonita ainda, né? Que botaram um saco de lixo
né? Cobriram o Cristo de saco de lixo e ainda botaram uma faixa. Mesmo proibido, olhar por nós. Foi uma das coisas mais lindas de uma escola de samba que tem no seu passado uma relação promíscua com a ditadura militar. Exatamente. Olha que loucura, né? Essa coisa do samba no Rio, do carnaval, é uma loucura, é uma coisa assim, é um estudo antropológico, porque ele mescla isso de uma forma absurda. Mas olha isso. E mais bonito ainda foi que no desfile das campeãs, né, nesse ano, quando a Beija-Flor saiu, o povo invadiu e tirou o saco de lixo do Cristo, né? Então, assim, foi uma coisa realmente... Mas é isso, olha só, o processo de intolerância do mesmo jeito, de violência do mesmo jeito. Só que ali é o contrário, ali foi a igreja querendo barrar, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito ruim essa querer barrar essa crítica religiosa ali porque é uma crítica também à igreja, né? Que não olha para os pobres. A gente vê pela crítica que se faz hoje. É incrível você imaginar que tem gente hoje que perde tempo para criticar o padre Júlio Lancelotti, né? Zé, a gente vai chegar daqui a pouco, na parte do programa, essa questão da intolerância e do fanatismo. Antes, eu gostaria de te ouvir acerca do local da religião dentro do espaço do Estado democrático de direito. Quer dizer, a modernidade é filha de Maquiavel, é filha... Assim nasceu a política, né? A política nasce com a obra de Maquiavel e nasce com a ideia de que política e religião não podem se misturar, e Estado e igreja, né? Ainda é possível pensar nesses termos maquiavelianos do século XVI, da separação entre política e religião? É possível ainda se fazer uma defesa radical do Estado laico, né, a ponto de definir a ideia de que não pode haver nenhum tipo de relação entre religião e política, Estado e igreja, ou, na verdade, quer dizer, todos os fatos nos mostram que essa relação é uma relação quase inexorável, né? Mas que precisa também ter seus limites, né? Sim. Queria te ouvir. Eu penso que é mais ou menos por aí, Marco. Eu vou aqui me valer de um livro, vou me valer nesse momento do título do livro, né? De um sociólogo cristão chamado Paul Freston. O Paul Freston ele tem um livro da década de 90, início dos anos 2000, ali, quando já tinha essa efervescência. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele tem um livro que o título é Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Então, é uma linha muito tênue, mas que é possível de delimitar. Por isso que eu falo, é o limite. A questão da religião e da política, ela não tem como se dissociar, infelizmente. O ser é político e é religioso, e tudo é político, e, ao mesmo tempo, tudo é religioso. Ainda mais no Brasil, onde esse ethos, né, brasileiro é uma mistura de religiosidades também. Você vê, por exemplo, o cara entra num jogo de futebol e faz o sinal da cruz. Aí você vai ver, o cara é ateu. ou ele frequenta uma religião não cristã. Mas aquilo dá sorte, entendeu? É uma coisa tão entranhada na cultura, na própria... A gente vai cantar, por exemplo, eu sou pastor, mas eu canto numa roda de samba. Eu sou apaixonado por samba, né? Então, eu canto numa roda de samba aqui e eu sempre falo isso. O samba é essa mistura. Aliás, o meu mestrado é sobre isso. Eu estou preparando meu projeto sobre essa coisa, essa mistura. O samba como esse elemento de como se mostra na cultura popular esse sincretismo religioso brasileiro. É o samba.
porque você canta para o orixá, mas de repente você fala de inferno, você fala de culpa, você fala de um monte de coisa que é da cultura cristã. Está tudo misturado, está um negócio assim. E, ao mesmo tempo, quando isso vai para o campo da política, também está. Por exemplo, a gente olha hoje, porque a gente tem a tendência a olhar pelo pior aqui no Brasil hoje, que é essa coisa da bancada evangélica, dessa coisa horrorosa que a gente está vendo, né, no Congresso. Mas quando você pensa, por exemplo, em Martin Luther King, que começa um processo de direitos civis nos Estados Unidos a partir da sua religiosidade, a partir do viés religioso, Martin Luther King era um pastor batista. Rosa Parks era uma diaconisa da Igreja Metodista. Então, olha só como é que o elemento religioso também faz parte da luta social. Então, isso está misturado. É impossível se falar do processo de redemocratização da resistência à ditadura no Brasil sem se falar comunidades eclesiais de base. Das SEBs, né? Exato. Da politização, do ver, julgar e agir. Né? Da CNBB, com alguns ali, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Helder Câmara, outros que resistiram, Frei Beto. Então, olha só, a gente tem, então, essa mistura. Agora, quando a gente fala, isso é religião e política. Aí, quando entra igreja e Estado, é aí que a coisa deve ter uma separação. Como eu falei, é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Mas quando eu quero que o meu ideal religioso sobreponha o Estado, aí eu já estou ferindo essa liberdade, aí eu já estou avançando essa linha. E o que salva, no final de tudo, é o Estado, é a laicidade do Estado. Porque ela me salva, por exemplo, ela me salva como evangélico, e é muito estranho isso, porque se a gente for olhar na história, quem luta pelos direitos, pelo Estado laico no Brasil, é uma união impensável entre comunistas e evangélicos, porque o Brasil tinha uma religião oficial e que não deixava outra religião passar. Então, assim, há muitos relatos no século XIX, quando os primeiros missionários chegam aqui no Brasil, há muitos relatos de igrejas que eram queimadas, que eram proibidas de ter. Por quê? Porque o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Então não podia ter outro templo. Aí se luta para ter um Estado laico. Quando se tem, aí agora que os evangélicos são quase a maioria, querem fazer exatamente o que os católicos fizeram. Zé, desculpa te interromper. Quais são os dados mais atualizados sobre o percentual da população brasileira que hoje se assume como... As perguntas são geralmente feitas de que maneira? Evangélicos, é isso? Isso aí que é um negócio muito louco, porque o que acontece? O próprio censo ainda não soube definir muito bem. Porque você tem uma gama hoje, por exemplo, você tem o pessoal de dupla pertença, você tem o pessoal que vai na igreja católica e vai na igreja evangélica. E quando se diz, um se diz católico, outro se diz evangélico, outro diz que não tem. Você tem os chamados desigrejados. O evangélico não praticante. Olha, a coisa cresceu tanto que já o censo não consegue captar essa complexidade, né? Não consegue, porque, por exemplo, você pega. Vamos pegar o caso um caso que gerou polêmica há um tempo atrás, da Ludmilla, a cantora de funk. Né? É uma cantora de funk, né? Mas que vai fazer um videoclipe e aparece lá Jesus tira o Exu das pessoas, porque ela tem um viés, e ela se declara evangélica. Aí você pergunta, de qual igreja? Não tem uma igreja. Está entendendo? Mas ela se declara, por quê? Porque isso virou meio que uma cultura em alguns lugares. Assim como era aquele catolicismo que a gente cresceu vendo. Todo mundo é católico. Não tem religião, é católico. Hoje em dia, em muitos lugares, não tem religião, é evangélico, porque ele ouve música evangélica o dia todo, ele ouve pregação de pastor o dia todo, então ele se declara aquilo ali. Agora, quando você junta tudo,
Você hoje deve ter aí, hoje eu acho que deve bater na faixa dos 30%, 35%. Ou seja, já é um terço da... É um terço da população. Não, isso com certeza. Só que tem um detalhe. O evangélico, geralmente, ele é mais militante do que o católico. Então, um terço de evangélico faz mais barulho do que 2/3 de católicos. Né? Porque os católicos são mais retraídos nessa coisa de defender a religião. Então, por isso que a gente olha assim para todos os lados e parece que há um domínio evangélico. Né? Mas quando você vai pegar isso, né, numericamente, não tem esse domínio. Só que é a questão da imposição. Né? Eles se impõem como? Por quê? Porque tem um projeto de poder. Há um projeto de poder. E a gente conversando, e eu pensei, se eu for parado um dia pelo censo, né? Se o censo bater na minha casa para me perguntar qual é a minha religião, eu vou pensar 2 vezes, né? Eu vou ter um tempo, porque a minha formação cultural é católica, né? Eu fiz primeira comunhão, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, frequentava a igreja até o momento de entrar no curso de História. E no curso de História, a minha fé, pelo menos a minha fé religiosa, ela foi se perdendo até o momento em que não foi um processo, digamos, deliberado, não foi, não foi uma vontade, né, um desígnio meu, né? Me tornei ateu. Né? E se você me perguntar Sim. quando foi esse momento, eu não sei dizer, eu só sei que foi no decorrer do curso de História. Então, eu pensaria alguns segundos antes de responder, porque, na verdade, culturalmente, eu me considero um católico. Uhum. Até hoje, eu tenho dentro de casa o crucifixo da minha avó, que eu guardo como um símbolo. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não tenho mais essa fé, a fé religiosa que eu tinha até entrar. Exatamente. Né? E sem contar, desculpa, Marco, sem contar o próprio preconceito que se tem em relação a isso. Então, muita gente não se diz ateia, né? Porque acha que se declarar ateu é uma coisa meio... Né? Ou então, por exemplo, a pessoa que vai na igreja católica e vai no candomblé, ou a pessoa que vai numa igreja evangélica e vai no candomblé, na hora de se declarar, ela se declara católica ou evangélica. Ela não se declara do candomblé, por causa dessa pressão, né, de certa forma, cultural que existe. Não dá para ver daí, mas a entrada aqui do meu apartamento tem, além do crucifixo da minha avó, tem um azulejo com a imagem de São Jorge e várias fitas do Senhor do Bonfim. Né? Então, é a entrada da casa de um ateu um pouco heterodoxa, né? Eu acho um pouco da realidade do que é essa mistura, essa miscigenação religiosa, cultural da população brasileira também. Né? Por isso que eu falo que é muito complexo essa definição do que é o quê. Né? Porque tem gente que tem as religiões atravessadas ou a própria não religiosidade atravessada culturalmente pelo elemento religioso. Então, é muito doido isso tudo. A gente fica assim meio perdido nessa história. Zé, para tornar essa discussão, na verdade, esse diálogo aqui, esse bate-papo prazeroso, né? Eu gostaria de contar uma história e gostaria que tu dissesse qual é a tua nessa história que eu vou contar. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e, alguns anos atrás, né, eu descia com uma amiga rumo ao restaurante que existe dentro do centro onde eu trabalho, e havia um grupo, isso na hora do almoço, havia um grupo numa sala de aula, as aulas já tinham terminado, né? Era a hora do intervalo do almoço, e havia um grupo num ato religioso, né? Fazendo algum tipo de pregação. Né? E a reação imediata da professora que se encontrava ao meu lado foi: isso deveria ser proibido. Bom, e aí eu, como professor de história, eu procurei
falar um pouco disso, dizendo, olha, depende da concepção que você tem do espaço da religião no espaço público, né? Porque se você tiver uma concepção liberal, isso é permitido, né? Porque pode se expressar a religião, a crença religiosa em qualquer espaço, né? Porque, acima de tudo, se encontra a liberdade individual, né? da prática da fé. Mas se você tiver uma prática, uma concepção republicana, se você olhar para essa cena com um olhar republicano, você aí sim vai defender a ideia de que o espaço público não é um espaço, como é o da Universidade Pública Federal, não é o espaço para afirmação de crenças particulares, né, de crenças religiosas particulares que devem ser feitas, né, essa pregação deve ser feita no espaço apropriado, privado, particular, que é o da igreja, que é o do templo, etc. Zé, qual é a tua? Como é que você dialoga com essas duas concepções políticas, né, do pensamento político Sim. liberal republicano em relação ao exercício da fé em espaços públicos? Então, aí, isso para mim é uma questão bem complexa também, né? Eu acho assim, qual é o meu problema? Eu tendo a ser mais republicano nesse caso, de não se fazer no espaço público. Por quê? Porque nem todos têm todo o direito. Esse é o problema. Por exemplo, está lá um grupo de evangélicos tocando violão e cantando. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai achar chato, mas não vai ter nenhum tipo de violência quanto a isso. Agora, imagina que no mesmo espaço está uma galera do candomblé, todo mundo com os seus atabaques, com as suas roupas, fazendo o mesmo ritual. Vai ter violência. Vai haver violência. Então, nesse caso, ou todo mundo tem todo o direito, ou ninguém tem direito. E ter todo o direito é ter toda a segurança de realizar aquilo. Ao mesmo tempo que, por exemplo, você entra num espaço público e está lá um crucifixo. Né? Como a gente vê nas repartições públicas. Eu acho isso um absurdo. Nos tribunais de justiça, né? Tribunais de justiça. Né? E eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque no Estado laico, você não pode privilegiar uma fé em detrimento da outra. Porque o que está havendo ali é, sim, o privilégio de uma fé em detrimento de uma outra. Aí eu faço a mesma pergunta. E se ao invés da cruz estivesse lá um alguidar, entendeu? Com uma oferta para Exu, uma cachaça, uma vela. Nossa, rapaz, o pessoal não ia nem entrar no espaço. E aí os evangélicos e católicos iam querer valer o Estado laico. Né? Então, assim, ou é laico para todo mundo, ou não é para ninguém. Então, apesar de eu achar assim, não haveria mal nenhum em ter uma roda evangélica, ao mesmo tempo que não haveria mal nenhum em ter uma roda do candomblé, da umbanda, da jurema, seja do que for. O problema é que nem todo mundo é tratado do mesmo jeito, pelo próprio espaço público. Então, eu tendo a defender mais a coisa republicana, que não seja para ninguém, que as coisas sejam restritas aos seus lugares, né? A não ser que seja uma coisa de interesse comum. Vai ter um evento interreligioso. Aí, olha que legal, vai ter uma coisa que promove todo mundo. Agora, quando promove uma só em detrimento de outra, eu acho complicado. Eu acho muito complicado. Porque aí, para mim, cai o princípio da laicidade. Ao mesmo tempo que a laicidade defende o direito, ela defende o direito do todo. De todo mundo ter a sua expressão. Agora, se nem todo mundo pode, então que não tenha. Por exemplo, se eu não posso colocar na repartição pública um alguidar, um congá, alguma coisa, e ter a minha imagem lá também representada, a outra não pode estar lá. A outra não pode. Por que uma pode e a outra não? Não é? Então, isso é muito complicado. Por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque
em nome dessa suposta liberdade religiosa de se fazer, a gente, de alguma forma, também promove essa violência, às vezes a partir do próprio Estado. Imagina só alguém que é do candomblé, alguém que é de uma outra religiosidade, alguém que é, por exemplo, do Islã, alguém que entrar num tribunal para ser julgado e já ter lá o símbolo de uma outra religião que está imposta a ele. Entendeu? Ou seja, isso para mim é violento. E Zé, avançando para um outro ponto, que também está em curso o debate sobre o projeto de privatização das praias, né? E eu conversava essa semana com os mais jovens, né, dizendo que, na verdade, essa privatização ela já se mostrou na história brasileira de várias maneiras, né? Como por exemplo, né, quer dizer, acreditem os mais jovens, né, houve um tempo em que não havia aquela festa que existe hoje no Réveillon de Copacabana. Sim. O dia 31 de dezembro era a data em que os terreiros iam para a beira da praia. Terreiros iam para lá, era todo mundo do candomblé. Era a festa, né? E essa festa foi expulsa, né? Em nome desse grande empreendimento que se chama o Réveillon de Copacabana. Chegando aqui em Pernambuco, eu descobri também que existe uma praia chamada Praia do Paiva, que é uma praia privatizada, né? Onde não tem o acesso, né? São difíceis os acessos à praia. E ali havia uma festa tradicional chamada Festa das Lavadeiras, né? Que era a festa do dia 1º de maio, onde também existia a presença, era uma festa da gente pobre, né? Também dos terreiros, que foi também expulsa da praia. Então, na verdade, já existem inúmeros exemplos, né, de expulsão, né, de um processo de privatização, e que o nosso assunto aqui é a questão religiosa, houve a expulsão desses segmentos religiosos da cultura brasileira. E é uma expulsão glamorizada, né? Porque eles não dão o nome de expulsão. A gente não vai expulsar, a gente vai fazer um evento. No mesmo dia, na mesma hora. Só que a gente vai ter uma potência de som, a gente vai ter uma potência de gente, a gente vai ter... Ou seja, eu vou acabar com a festa de vocês, mas eu vou acabar de uma forma que vai parecer democrática, que vai parecer... Por que não, ao invés de fazer aquilo, eu falei assim, nós vamos bancar a festa de vocês. Vai vir todo mundo para cá para participar do batuque geral. Porque aí... Você está entendendo? Então, é muito sutil essa privatização. É muito sutil como vão acontecer. Por exemplo, aqui em Campina Grande, que até pouco tempo atrás tinha um encontro da Nova Consciência, que é um encontro interreligioso, e a gente do Brasil inteiro, de repente começaram a fazer um encontro para a consciência cristã. Né? Olha só, um encontro evangélico. E o que fizeram? Transformaram em lei, olha só, é lei, que no carnaval, o Parque do Povo, que é onde acontece São João daqui, o Parque do Povo, por lei municipal, é dos evangélicos. É a privatização do espaço público. Entendeu? E não pode ter carnaval perto. Esse ano, o prefeito daqui quis acabar com o carnaval, não só ali, mas em toda a redondeza. Ele quis proibir o carnaval em 9 bairros para ficar só esse evento religioso. Um evento privado, um evento dos evangélicos, barrando o carnaval. Entendeu? Então, assim, é um tipo de privatização. É um tipo que vai tendo um projeto de poder nisso tudo. E aí, Marco, só para terminar esse raciocínio, essa coisa da privatização das praias, que a gente já sabe que já acontece, mas se isso passar, só vai piorar, meu amigo. Esse pessoal de terreiro não vai ter acesso a praia nenhuma. Nenhuma. Porque é exatamente essa ideia de expulsar das praias
o pobre, o preto, o outro religioso que eu não quero, e transformar tudo numa coisa padronizada. Isso é horrível, isso é horrível. Zé, a gente está entrando no último terço sem trocadilho, no último terço. Último texto. E eu gostaria de tocar numa questão que é uma questão que talvez seja a questão que causa mais preocupação, né? Quando se fala de religião hoje no Brasil, né? Que é a questão do fanatismo. Né? Quando a gente pensa historicamente do uso pela direita e pela extrema-direita da religião, quando a gente pensa historicamente, a gente se remete às marchas com Deus pela liberdade, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade nos idos de 64, nos idos de março, abril de 64. Né? Eu gostaria de te pedir, na medida do possível, né, nesse intervalo de tempo que nós dispomos ainda, que você historiasse um pouco, né, esse crescimento da apropriação por parte da extrema-direita do discurso religioso num sentido de construção de fanáticos. Não é? No pós-1988, vai lá. Né? Você consegue identificar algum momento que seja esse momento em que a chave virou? Sim. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que é um projeto que vem de longa data. Isso não aconteceu agora. Esse fenômeno evangélico é um fenômeno costurado no Brasil já há pelo menos 40 anos, ou até mais. Para falar de 88, eu tenho que falar um pouco antes da década de 70. Por quê? Porque, por exemplo, e eu vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que de lá vai disseminando toda essa cultura gospel para o Brasil inteiro. Rio, São Paulo, e depois explode para o Brasil inteiro. Na década de 70, na época dos prefeitos biônicos, dos governadores biônicos, aquela coisa que a gente sabe da época da ditadura, enquanto muita gente trocava favor com a ditadura por prefeitura, por cargos, por isso, por aquilo, os evangélicos do Rio de Janeiro e de São Paulo trocaram o apoio à ditadura por concessões de rádio e TV. Aqui está talvez a chave inicial de tudo isso. Eles apostaram e apostaram certo na comunicação. Então, eles começaram um processo de música. Música, programa. Então, começa a estourar as rádios evangélicas. Desculpa te interromper. Isso no mesmo momento em que eu me lembro, né, na minha infância e adolescência, programas do tipo Jimmy Swaggart, é isso? Jimmy Swaggart era bancado pelos Estados Unidos, meu amigo. Jimmy Swaggart vem ao Brasil e vai fazer cruzadas no Maracanã, no Mineirão, no Pacaembu. Você está entendendo? Olha o peso disso. Bancado pelo pessoal da direita dos Estados Unidos, que queria manter a ditadura aqui. Então, eles investem nessa comunicação de massa. Eventos de massa, rádios e TVs. Então, é isso mesmo, Jimmy Swaggart, Billy Graham, esses caras vão fazer cruzadas, e olha o nome do negócio, cruzada evangelística. É isso mesmo, é uma cruzada. Entendeu? Para varrer o território. Entendeu? E ali eles vão começar a ter esse projeto sendo fomentado. Então, isso vai repercutir que na década de 80, se você chega no Rio de Janeiro, a cada 5 casas, 3, pelo menos, estavam com uma rádio evangélica ligada. Olha o perigo disso. Hoje é até pior. Hoje são 4 rádios evangélicas para uma não evangélica.
Só que isso é comunicação, o tempo todo sendo massificado. E aí, na década de 80, ali, para mim, é a virada de chave. Na década de 80, chega no Brasil duas teologias muito fortes, duas ideias teológicas. A que a gente chama de teologia da prosperidade, que a gente já entende o que é, essa coisa do para de sofrer e tal, e uma outra que é mais quieta, que por alguns é chamada de teologia do domínio, né? Mas ela chega aqui antes com um outro viés dela, que é a teologia da batalha espiritual. Essa teologia da batalha espiritual é uma virada de chave na Igreja Evangélica Brasileira. Então, você tem, dessa época, um livro chamado Este Mundo Tenebroso, que, assim, cara, ele varre as igrejas do norte a sul do país. E a ideia é, a gente está numa guerra espiritual, e aí os inimigos espirituais estão querendo acabar com a terra, acabar com o Brasil, o Brasil só vai ser feliz quando um evangélico chegar ao poder. Isso na década de 80. Então, Marco, final da década de 80, eu vou para a igreja evangélica em 86. Eu lembro muito bem de 88, 89, já começar a ouvir na igreja: precisamos de um presidente evangélico. Precisamos de um presidente evangélico. Então, isso começa a pulsar. Aí você, olha só como é que funciona. Chega uma centena de livros evangélicos dos Estados Unidos no Brasil. Qual é a temática dos livros? Batalha espiritual. Conquistar os territórios para Deus. Conquistar os elementos para Deus. Conquistar o poder para Deus. Derrubar os principados e as potestades. Esse discurso evangélico. Essa era uma literatura produzida nos Estados Unidos, e traduzida para a língua portuguesa, é isso? Traduzida para a língua portuguesa. Essa teologia da batalha espiritual. Rapaz, isso faz um estrago na igreja brasileira. Faz um estrago, assim. E, concomitante a isso, a música evangélica dessa época, se você pegar um recorte de 88 a 92, 93, majoritariamente a música evangélica, a temática é batalha espiritual e batalha. Tipo assim, nosso general é Cristo, homem de guerra é Jeová, Jeová é o teu cavaleiro, Jesus é o cavaleiro que cavalga para vencer, vou perseguir os inimigos e vou derrotá-los. É só isso. Então, olha só, é uma mentalidade que vai sendo formada de nós precisamos tomar isso tudo para a gente. É uma conquista de poder, é uma conquista territorial, é uma conquista espiritual. Nós precisamos derrubar os principados e potestades que governam o Brasil e que querem levar o Brasil para o comunismo e que querem levar o Brasil para aceitarem gays, para aceitarem as aberrações que eles chamavam. Então, a gente precisava santificar o país. E aí vem a ideia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso vai ser, na década de 90 e no início dos anos 2000, a tônica. Então, isso vai sendo fomentado. É quando surge, por exemplo, naquela época, em 94, 98, se eu não me engano, o Garotinho como um candidato evangélico, né? Que ficou ali, não pegou muito, mas já deu um susto, né? Foi governador do Rio, né? Tinha aquela coisa do governador evangélico, do presidente evangélico. Então, isso tudo sendo alimentado. E aí, quando a gente tem... Se apropriou do legado de Brizola Exato. E foi introduzindo esses elementos de... Foi introduzindo o elemento religioso. Aí, quando você chega nos anos 2010, que você tem um recrudescimento da extrema-direita no mundo, que começa toda essa... Eles vão vir para cá e já vai ter o terreno preparado para isso. Tem o terreno todo pronto para isso.
Aí surge esse elemento bizarro, que até hoje eu não consigo entender, tento entender como isso, mas ao mesmo tempo entendo, porque tinha a Terra estava preparada, vamos dizer, daquela coisa de preparar a Terra, né? A Terra estava toda preparada para a chegada do Bolsonaro. E aí o cara vem com que discurso? Qual é o lema da campanha do Bolsonaro? E conhecereis a verdade vos libertará. Meu amigo, isso para esse povo é o apito de cachorro. Sabe? É aquela coisa que todo mundo vai ouvir e vai entender a mensagem. Chegou a nossa hora. Como disse a Damares falou isso abertamente. Chegou a hora da igreja governar. Ela falou isso com essas palavras. Chegou a hora da igreja governar. Era esse o projeto desde os anos 70. Então, olha só como é que isso vem. Então, por isso que eu falo assim, a gente não vai destruir isso da noite para o dia, porque é um projeto construído durante quase 50 anos. Vai dar trabalho para desfazer isso. Só que isso estava acontecendo, e aí, só para fechar aqui esse raciocínio, e aí tem uma falha da esquerda, porque como a esquerda, historicamente, rejeita a religião, deixa para isso aí é bobagem, isso aí não vai dar certo, isso aí é ópio do povo. Só que olha onde chegaram. Entendeu? Então, a gente está avisando isso, cara. Tem textos do Caio Fábio, do Ricardo Gondim, de outros pastores da década de 90. Tem um texto do Ricardo Gondim falando Deus nos livre de um Brasil evangélico. Entendeu? Finalzinho da década de 90. Tem uma mensagem do Caio Fábio, de 1991, falando, olha, se persistir isso aqui, a gente vai ter uma pátria evangélica perversa daqui a algum tempo. E foi o que aconteceu. A gente está brigando com isso há muitos anos. Agora, Zé, você não considera que houve uma mudança de percurso? Me faço compreender. A ideia inicial de Macedo não era que houvesse literalmente um presidente evangélico, ou seja, Crivella fosse escolhido para ser prefeito, governador e depois presidente da República, e conseguiram fazer uma alteração de rota no sentido de escolher essa bola da vez, né, para incorporar esses valores dessas teologias que você acaba de apresentar? Sim, Marco, e tem um detalhe nisso, né, bem interessante. Por que o projeto do Edir Macedo não foi abraçado pelos outros? Né? Exatamente pela guerra de poder dentro deles mesmos. Por exemplo, Malafaia e Edir Macedo não se beijam. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou apoiar o projeto que vai dar todo o poder para o Macedo? Na hora que o Macedo tomar o poder, ele acaba com a minha igreja. Então, é uma guerra. Esses caras também não estão brincando, não. São máfias. Esses caras são mafiosos, entendeu? Esses caras são bandidos. Então, o Macedo tem o núcleo dele, o Malafaia tem o núcleo dele, tem uma galera do norte que tem o núcleo dela, né? Então, você tem os apóstolos lá do Amazonas, entendeu? Que comandam tudo aquilo ali também. Então, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu... E tipo assim, não mexe no meu. O Bolsonaro conseguiu, de certa forma, suplantar tudo isso. Ele surge como esse outsider, e aí é uma chance de... Ele não é nem do Malafaia, nem do Macedo, nem do coisa, ao mesmo tempo é de todo mundo. Né? Mas o Macedo não consegue esse projeto porque era um projeto dele, que não foi abraçado pelos outros, que tinham medo do projeto do Macedo. Então, assim, o Malafaia nunca ia apoiar o Macedo. Nunca. Apesar de defender, quando a Globo bateu no Macedo lá naquela época,
da minissérie, que a Globo fez uma minissérie falando sobre o Bispo Macedo. Aí Malafaia vai defender, mas Malafaia vai ganhar do Macedo 40 milhões de dólares. Entendeu? Vai ganhar assim, vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, o Malafaia ganha dinheiro do Macedo para bater na Globo. O Caio Fábio denuncia isso. É uma denúncia que o Caio Fábio sempre fez. Ó, o Malafaia ganhava dinheiro do Macedo, não sei quantos $1.000, coisa assim, pesada, para bater na Globo. Aí, lógico, se eu tenho dinheiro, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu não fecho com você, porque eu sei que, no final, o teu projeto é engolir a minha. Entendeu? A tua igreja quer acabar com a minha. É guerra de mercado. Então, por isso que não vingou o projeto do Macedo. Porque os outros evangélicos não encamparam esse projeto. Zé, a gente está chegando ao final desse programa, mas antes de terminar, gostaria de fazer uma pergunta derradeira. No curto prazo, quais são as tuas expectativas em relação a esse risco do fanatismo religioso se tornar uma força mais incontrolável do que já é? E eu penso aqui tanto na sociedade quanto dentro dos órgãos representativos da democracia liberal. Essa pergunta, na verdade, seria o início de um outro programa. Isso aí, exatamente. Isso aí, rapaz, é um negócio que isso aí não tem uma resposta simples. Eu vejo possibilidades. Se isso acontecer, o resultado vai ser esse. Se isso não acontecer, o resultado vai ser esse. Entendeu? O que eu vejo que é um projeto, como eu falei, é um projeto muito bem construído. Muito bem construído. E que não vai ser derrubado tão facilmente. O problema é que a esquerda, e aí eu falo da esquerda como aquela que teria a chance de alguma forma, frear isso tudo, ela faz isso de uma maneira desastrada. Ela não sabe fazer isso. Né? E não quer fazer isso. Então, é muito complicado. A gente vê raríssimas exceções, como o Henrique Vieira e outros que estão conseguindo fazer esse diálogo, mas os próprios partidos de esquerda não gostam, não querem. Entendeu? Então, assim, você entrega toda essa narrativa para eles. E isso só ajuda a arrefecer. E aí você faz um processo pior ainda. Como é que você quer? Você chega lá e você rasga a Bíblia. Aí você fala que a Bíblia é um livro... Aí isso só alimenta o lado de lá, dizer, tá vendo? É tudo... Por exemplo, Malafaia está doido para ser preso. Ele está doido, ele tá fazendo de tudo para ser preso. Ainda bem que o Xandão, acho que entendeu, e não está dando essa bandeja para ele. Por quê? Porque ele quer fazer colar o discurso de perseguição religiosa. Do Marte, que é o discurso de Marte, que é o discurso que a Michelle já começou a fazer. Abra o olho com Michelle Bolsonaro. Ela está vendendo essa ideia de que estamos sendo perseguidos pela verdade. Então, isso tudo é muito bem construído. A depender das próximas ações do governo, a gente pode frear isso de um jeito, né, dialogando, mas não é esse diálogo. Aí é um problema na comunicação da esquerda também. Ela acha que fazer diálogo com o evangélico é fazer vídeo com alguém dizendo aleluia. Aí acha que, comuniquei com os evangélicos. Não comunicou com os evangélicos. É base, é trabalho de chão. Entendeu? Aí, talvez. Fora isso, a gente vai sofrer ainda maus momentos com essa turma e eu tenho medo que isso possa piorar nos próximos 2 anos. De repente, depois começa a cair. Mas a tendência é 2026 ser uma coisa horrorosa se a gente não abrir o olho desde já. Zé, foi um prazer enorme essa nossa primeira conversa. Espero que ela se repita em outras oportunidades. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Na próxima semana, uma terceira dimensão da liberdade, que é a liberdade em relação à fome. A libertação da fome. Ficamos por aqui.
Muito obrigado mais uma vez. E Eu que agradeço. o próximo final de semana. Até lá.